5 dicas para você passar nas famosas entrevistas de lousa branca ou System Design nas grandes empresas. Vamos falar sobre isso. Roda a vinheta, bora lá! Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal Full Cycle. Meu nome é Wesley Williams e no dia de hoje a gente vai tocar em alguns assuntos espinhosos, porque esse tipo de assunto é o que faz você bombar nas entrevistas que você quer passar e principalmente nas grandes empresas. Normalmente essas empresas elas têm um momento que a gente chama de lousa branca ou System Design, que é quando eles perguntam para você: como que você faria um Twitter? Como que você desenvolveria um Facebook? Como que você faz um Instagram? Como que você cria um encurtador de URL? Né? Então, muitas dessas entrevistas acabam tendo essas perguntas e é nesse momento que você vai mostrar o quanto você sabe, né, de arquitetura de software, de arquitetura de solução, o quanto de maturidade você tem na hora de desenvolver as suas tecnologias e principalmente qual é o repertório que você tem, que você acumulou durante essa carreira, que vai te ajudar a criar um sistema, por exemplo, mais escalável, mais rebuscado, um sistema que mantém alta disponibilidade e tudo mais. Então, hoje a gente vai falar disso e eu quero passar algumas dicas que vão fazer total diferença na hora de você passar nessas etapas. Mas não esquece, galera, o negócio é o seguinte, 2 recados para você, tá? Inscreve aqui no canal e ativa as notificações e por último, tá? Se você quer aprender a passar ainda mais nesses tipos de entrevista, com outros tipos de pegadinha, eu recomendo que você clique abaixo e faça a sua inscrição para o MBA em Arquitetura Full Cycle, onde você vai aprender com os melhores dos melhores a lidar com esses tipos de situação, incluindo Uncle Bob, Roberto Justus, Bernardinho, Van Vernon. A gente tem muita gente top que vai te ajudar a evoluir na carreira. Inclusive, esse carinha aqui que vos fala. Maravilha? Agora, galera, chega de delongas. Vamos falar aí sobre System Design e também como que a gente passa nessas benditas entrevistas, tá? Bom, pessoal, começando pelo começo, e eu quero que você preste muito atenção agora. Quando você chega nessa etapa, tá, das entrevistas, é porque provavelmente você já passou pelo RH, você já passou por alguma entrevista técnica básica ou que eles pediram para você desenvolver algum desafio, e aí chegou a hora de você sentar com o time de tecnologia, dos entrevistadores, e eles vão fazer um monte de perguntas para você. Mas para que essas perguntas elas não sejam feitas de forma aleatória, o que vai acontecer vai ser o seguinte: eles vão dar um case para você, e nesse case você vai ter que destrinchar diversos aspectos para ver como é que você sai, tá? Normalmente a galera chama isso de whiteboard, lousa branca ou sessão de System Design, tá? Lembrando, System Design é uma coisa e Design System é outra, legal? Aqui a gente está falando de System Design. Bom, dica número 1 que você tem que se ligar na hora de trabalhar com System Design. Normalmente, tá? Essas fases, elas demoram entre 40 a 50 minutos. Então, o tempo aqui é algo importantíssimo. Você vai ter que medir o tempo a todo momento, porque você não vai conseguir chegar ao fim da sessão, tá? E uma coisa que eu já lhe digo de cara, não tente sair desenhando nada de cara. Por quê? Porque vão faltar elementos e aí a galera vai falar: esse cara aí já tá fazendo um monte de coisa sem me perguntar nada. E por conta disso, a gente vai para a dica número 2 aqui para vocês, que é o seguinte: não tenha medo de perguntar. Toda vez que você receber um problema, é esperado que esse problema não venha com todos os elementos que você precisa para resolvê-lo, tá? Então vai ser muito comum eles falarem assim para vocês: como que eu desenvolvo um encurtador de URL? E daí você vai perguntar, por exemplo,
Ok, eu sei o que é um encurtador de URL, mas a minha pergunta aqui é, quantos acessos, né, esse encurtador de URL vai ter? Quantas pessoas vocês vão imaginar que vão sair gerando encurtadores de URL, URLs encurtadas? Somente de você fazer essa pergunta, você sabe se você vai desenhar um sistema para 10 pessoas ou para 1 milhão de pessoas. As coisas já começam a ir por aí, tá? Então, a dica que eu dou aqui para você é, comece pelos requisitos, tá? Então, o que que acontece? Todas as funcionalidades, todo o sistema que você vai desenvolver no mundo inteiro, o que que vai acontecer? Você vai ter algo que a gente chama de funcionalidades core e você vai ter algo que são as funcionalidades auxiliares, tá? Então, na hora que você vai fazer um system design, tente entender pergunte para as pessoas que estão te entrevistando o seguinte, quais são as funcionalidades core? Porque são nessas funcionalidades que você vai focar na hora de desenvolver a sua solução, tá? As funcionalidades auxiliares você deixa para lá e se sobrar tempo, aí você conversa sobre ela. Legal? Agora, dica número 2, tá? Número 2 não, né? Dica número 3, seguinte, plano de capacidade. Todo mundo, tá, que vai te entrevistar, pensando ali que você vai fazer um system design, ele espera que você crie um plano de capacidade, para que você consiga, por exemplo, fazer alguns cálculos básicos quanto a requisições por segundo ou por minuto, quais são picos de acesso, quais são as requisições que você vai ter em picos de acesso, qual que vai ser a banda que você vai ter que ter para conseguir fazer essa aplicação funcionar, quanto que você vai gastar em disco, né, para armazenar por dia, por ano, para 5 anos, né? Quanto que vai ser o seu replication factor em disco, ou seja, quantas cópias daquelas informações em disco você vai ter. Legal? Então, esses tipos de pergunta são muito, mas muito comuns. Se você começa a fazer essas perguntas e traz esses cálculos ali como resposta, o que vai acontecer vai ser o seguinte, eles vão falar, poxa, essa pessoa, ela está preocupada em entender sobre os requisitos e em criar um plano de capacidade. E aí que a gente vai para o nosso quarto ponto, tá? E o nosso quarto ponto, ele é um ponto um pouco tricky. Por quê? Porque você vai ter que mostrar para os desenvolvedores, as pessoas que estão te entrevistando, que você sabe modelar banco de dados. Mas não é para você fazer uma modelagem complexa. A ideia aí é para você mostrar o seu repertório sobre o que você entende de dados. Então, há partes desses sistemas que eventualmente você vai usar um RDBMS. Vai ter partes do sistema que você vai usar um chave-valor. Vai ter uma parte do sistema que você vai ter e vai utilizar, por exemplo, um banco de dados focados em search, por exemplo. Então, você fazendo isso, você vai mostrar o seu repertório de como que você trabalha com bancos de dados. E junto com isso, você também vai ter que trabalhar no quê? Na modelagem da API. O que que isso significa? Você vai colocar os principais endpoints ou até mesmo, tá, chamadas internas de APIs que os sistemas vão fazer. Para quê? Para você mostrar para a pessoa que você sabe fazer essa parte de modelagem de API, você sabe o que é um request, um response, são os principais códigos, as chamadas, se você vai utilizar qual tipo de protocolo, se você vai utilizar HTTP, se você vai usar gRPC e coisas desse tipo, tá? Então, esses itens aí vão ajudar com que a pessoa que te olhe entenda que você sabe do que você está falando. E aí, por último, nós temos o último ponto, tá? E esse último ponto é o famoso System Design. É somente nessa hora que você vai começar a fazer os desenhinhos na lousa branca. Não que para modelar dados, para plano de capacidade, coisas desse tipo, você não vai fazer. Você vai escrever lá, mas o desenho, a chamada, os casos de uso e tudo mais, você vai fazer naquele momento. E é naquele momento que os desenvolvedores vão ver o seu repertório e, principalmente, eles vão ver se aquilo que você está desenhando tem relação
com aquilo que você falou antes de chegar naquele desenho, legal? Então isso aí é um dos pontos mais importantes. Então se você cumprir esses 5 pontos aqui que eu tô falando com você, provavelmente você vai se dar bem nesses tipos de entrevista. Agora, para a gente acabar, eu quero passar uma dica extra aí para você que está pensando em se candidatar nessas vagas. E a dica é o seguinte: nunca, absolutamente nunca, coloque tecnologias que você não teve experiência. Por quê? Porque depois da sessão de System Design, depois que você fizer seus desenhinhos, as pessoas elas vão começar a perguntar detalhes do porquê você colocou aquela tecnologia. E o ponto é que se você colocou a tecnologia apenas para dizer, ah, eu manjo disso, ah, eu manjo daquilo, aí você vai estar enrolado. Por quê? Eles vão começar a descer o nível e eles vão ver qual é o nível de conhecimento que você tem naquela tecnologia, por exemplo. Vamos imaginar que você fala que naquela tecnologia você vai utilizar o Prometheus como um gerenciador de métricas, por exemplo, né? Para pegar métricas, alarmes e tudo mais. E daí o seu entrevistador falou, ah, que legal, você falou do Prometheus, então imagino que você saiba sobre ele. Como é que funciona o sistema de alarmes dele? Como que funciona o tipo de banco de dados que o Prometheus tem? Quais são, por exemplo, as 4 formas de ele gerar informações para que você consiga trabalhar? Como que a gente faz tal consulta utilizando o PromQL? Entende o que eu estou querendo dizer? Então coloque apenas tecnologias que você domina. Ou, se você for colocar alguma tecnologia que você não domina, você pode até colocar, mas você vai fazer um disclaimer na hora. Eu estou colocando essa tecnologia porque no time que eu trabalhei, o pessoal utilizou isso. Mas eu em si, tá, não tenho um conhecimento profundo com isso, tá? E pessoal, um ponto importante que eu quero falar aqui para vocês, e principalmente porque esses tipos de entrevistas, eles são um pouco estressantes, tá? E a ideia aqui é o seguinte: todos esses tipos de entrevistas, eles têm um único objetivo. É fazer você falar não sei. Não interessa se você é o Papa. Vai chegar num momento, tá? Que eles vão começar a descer o nível, descer o nível, descer o nível, até você falar, olha, isso aqui que você está me perguntando eu não sei. Eu não estudei nesse nível de detalhe. E tá tudo bem, tá? Muito estranho é você falar que sabe tudo. Entende o que eu estou dizendo? Agora, quando você não souber alguma coisa, o que eu recomendo que você faça, tá? Fale, eu não sei, e eu gostaria muito de aprender sobre isso, e pelo que eu percebi, vocês trabalham bastante com isso, então seria muito bacana trabalhar aqui com vocês e ter a chance de eu me aprofundar um pouco mais nesses temas. Não tente sabonetar, não tente ficar falando um monte de coisa ali para tentar enrolar o entrevistador. Quem entrevista está acostumado com isso. E isso significa que ele vai perceber que você não sabe e vai ficar mais feio ainda para você essas sabonetadas. Beleza? Então, galera, a minha dica é essa para você. Se acostume com esses tipos de sessão. Busque diversos exemplos na internet. Existem vários exemplos para você conseguir trabalhar como system, para fazer system design. E se você quer se aprofundar um pouco mais nesse tipo de coisa, novamente eu te convido para fazer o MBA em Arquitetura Full Cycle, onde nós temos inclusive disciplinas focadas em system design, que vai te ajudar muito com isso aí. Beleza? Bom, galera, espero que esse vídeo tenha te ajudado. Te desejo assim, a maior sorte do mundo para você conseguir passar nas principais entrevistas e trabalhar na empresa que você sonha. Maravilha? Um grande abraço, tudo de bom e até o nosso próximo vídeo aqui no canal Full Cycle. E antes que eu me esqueça, comenta aí embaixo se você já passou ou se você já tomou cano nas entrevistas de System, as entrevistas de System Design, tá bom? Vamos lá, galera, tudo de bom e até a próxima.